Olá família, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sextou! Hoje é sexta-feira, última do mês de setembro, 27. E a gente vai aqui agradecendo a Deus porque o Senhor nos concedeu vida, saúde, mesmo com as adversidades da temperatura aqui por Goiás e praticamente em todo o Brasil, mas nós estamos seguindo aqui firme e forte, crendo nas providências de Deus, confiando e mantendo a nossa fé nele. Na noite desse dia, queremos louvar ao Senhor pela vida de todos que estão conosco conectados e a você que nos assiste em outro momento, Deus vos abençoe. Se você chegou aqui no canal e não foi inscrito, aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e assim juntos nós nos fortalecemos e essa palavra vai para muito mais pessoas. Estamos aqui de segunda a sábado às 21h30. Hoje é sexta, penúltimo dia desta semana, porque amanhã a gente finaliza com chave de ouro, com certeza. Mas nesta noite, que a graça de Deus, que as suas bênçãos estejam sobre a sua vida, da sua família e em toda a sua casa. E nós vamos para a palavra de Deus nesta noite, para ouvirmos aquilo que Deus tem para nós na noite desse dia, com ele, pastor João da Cruz. Graças a Deus. Quero louvar o Senhor por essa sexta-feira. Hoje é 27/9/2024 e a nossa oportunidade da semana, né? Nesse horário, 9h30, e nós temos um compromisso fiel com o Senhor de louvar, de adorar e agradecer o Senhor por todos os benefícios. Nós que recebemos do Senhor amor, graça, salvação, bênçãos espirituais e materiais, não podemos deixar de agradecer, não podemos nos apresentar diante deles a não ser com o coração agradecido. Então, você que está conosco, você é muito bem-vindo e a minha oração é que Deus em Cristo te abençoe ricamente nessa noite. Hoje, o texto da nossa repetição é Gênesis, o comecinho da Bíblia, capítulo 6, o verso é o 18, que diz assim: Mas contigo estabelecerei o meu concerto, e estará na arca tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Glória a Deus. Esse é um texto conhecido, que todo mundo sabe da história, da época do dilúvio, né? Capítulo 6 de Gênesis, é onde a Bíblia diz que o gênero humano estava corrompido. E aqui, se você pegar do versículo 1 ao 22, tem uma revelação profunda sobre os elementos essenciais na vida de um verdadeiro crente. Noé aqui é um exemplo, é um modelo, inclusive de pai, que realmente educou bem os seus filhos, né? E conseguiu colocar na arca, literal, que ele mesmo fez, que Deus instituiu, os seus filhos, a sua esposa, até mesmo as suas noras, né? Noé aqui ganha de Josué, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, mas não é sobre isso que eu quero falar dos elementos essenciais, das atitudes, das virtudes essenciais na vida de um verdadeiro cristão. Pegando aqui o exemplo de Noé. Se você olhar Gênesis aqui, capítulo 6, de 1 ao 22, nós vamos encontrar algumas virtudes, alguns elementos. Primeiro, sua posição, mesmo numa situação corrompida, generalizada, que o dilúvio é o retrato desse mundo hoje. Aliás, esse mundo está dando de 10-0 lá, né? Noé, a posição dele era de salvo. Uma salvação imerecida, claro, que foi aqui pela graça, pela fé, ele creu, mas ele era um homem salvo, mesmo diante de uma geração perdida, corrompida. Noé era um homem salvo, que achou graça diante dos olhos do Senhor, que não se corrompeu diante de uma geração corrompida. Então, ele é um exemplo. Então, primeiro, sua posição, sua atitude de um homem justo, um homem direito, um homem verdadeiro. Noé cumpriu aqui a vontade de
Deus. A Bíblia diz em Provérbios 15:9 que Deus ama aquele que segue a justiça. E Noé, que era um praticante da justiça. Sim, senhor. Então, essa é um outro elemento, essa é a segunda virtude, segunda característica de um verdadeiro cristão. Primeiro, salvo, né? Tendo certeza da salvação em Cristo. Segundo, ser uma pessoa justa, honesta, direita, verdadeira. Seu caráter transformado, era um homem íntegro, um caráter equilibrado, moldado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Noé aqui é um exemplo para nós cristãos hoje. O verdadeiro crente, o verdadeiro servo de Deus precisa desses elementos, dessas características, dessa virtude. Primeiro, posição. Segundo, atitude. Terceiro, caráter. O que muda o caráter da gente? É o Espírito Santo, é o fruto do Espírito, não é dom, viu? Nós estamos com um problema muito sério hoje. Tem gente que tem dom. Dom não modifica caráter de ninguém. Agora, o fruto do Espírito, que é amor, que é gozo, que é paz, que é longanimidade, benignidade, que é bondade, fé, temperança e domínio próprio. Isso sim. E Noé já tinha isso na sua época. Olha só, no Antigo Testamento já tinha o agir do Espírito na sua vida. O seu caráter que eu falei, né? Agora, a sua comunhão. A sua comunhão. É outra característica imperdível na vida do verdadeiro crente. Noé ouviu ao Senhor, Noé obedeceu ao Senhor, Noé andou com Deus e alcançou as promessas de Deus. Olha a importância de estarmos em comunhão com o Senhor. Primeiro, Noé andou com Deus, ouviu o Senhor, fez a vontade do Senhor, cumpriu na íntegra aquilo que Deus determinou e alcançou as promessas de Deus. Por que isso aconteceu? Porque ele tinha posição de salvo, tinha atitude de justo e tinha caráter transformado. Agora ele está aqui usufruindo das bênçãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como é importante essas características que deixou o nosso patriarca Noé, né? Na sua época. Olha quando foi isso. Mas ele já tinha esses elementos, essa característica, essas virtudes que nos é essencial para o verdadeiro viver cristão, para o verdadeiro servo do Senhor. E também o seu testemunho. Sim, Senhor. O seu testemunho. Ele foi o pregoeiro da justiça. Sim, Senhor. Embora Noé não ganhou ninguém da sua época, fora da família, mas ele ganhou toda a sua família. Então, ele foi o pregoeiro da justiça. Então, Noé tinha um testemunho forte, poderoso, e ganhou toda a sua família, ganhou a esposa, ganhou os filhos e as noras, e colocou na arca. Aquela arca simboliza Cristo. Então, Noé é um exemplo para os pais de hoje, né? Como é que está o seu testemunho, papai? Mamãe, você está com esses elementos essenciais na sua vida? Você está tendo posição, atitude, você está tendo caráter, você está tendo testemunho, você tem comunhão com Deus, porque isso é essencial para se ganhar a família para Deus, para colocar a família na arca, que é Jesus. Se ela estiver na arca, ela está garantida, ela não vai ser destruída pelo dilúvio da vida.
para as tempestades, como diz a Bíblia, que vem a chuva, vem os rios, vem o vento, está levando muita gente, porque está faltando esses elementos, essas características. E por último, a sua conduta. A conduta de Noé diante daquela sociedade era uma conduta de obediência. Sim, senhor. De obediência em tudo. Mesmo vivendo uma geração desobediente, numa geração rebelde, uma geração que não tinha nada com Deus e nem queria, Noé tinha uma atitude que revelava ou que fazia a vontade de Deus. Então, a atitude de Noé era de estar no centro da vontade de Deus. E aqui está mais uma característica, aqui está mais um elemento que precisa estar na minha, na sua e nas nossas vidas. A nossa atitude diante de Deus e da sociedade tem que ser de fazer, não a nossa vontade, mas a do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Então, nessa noite, faça uma reflexão. Como servo de Deus que somos. Eu sei que estou falando as vidas que já está presente e aqueles que ouvirão depois. Como é que você está? Você tem esses elementos funcionando na sua vida? Como é que está a sua posição de cristão? Você realmente é salvo? Sem dúvida? Sem questionamento? Você realmente é justo? Você foi justificado por Cristo? Romanos 5. Justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem caráter? Você tem testemunho? Você está em comunhão com Deus a ponto de andar com Ele, de ouvi-lo, de fazer a vontade dEle e de receber as promessas que Ele tem para nossas vidas? E por último, a sua conduta condiz com a vontade de Deus? Você está, como diz Romanos 12, capítulo 12, verso 2, não conformando com este século, mas transformando pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus. Se tiver, parabéns. Se não tiver, vamos buscar a estar, a fazer, porque é o mínimo que precisa acontecer na nossa vida. Jesus espera que façamos. Se Noé fez na sua época, nós também podemos fazer no nosso dia. É um pouquinho mais difícil, mas maior é Deus do que as nossas dificuldades. Quero orar por você nessa noite. Quero orar pela sua casa, sua família, seu trabalho, seus negócios, e para que esses elementos, essas virtudes nos acompanhem, para estejamos realmente como verdadeiro servo de Deus, agradando não a nós, mas a Ele, que nos comprou e nos resgatou para o reino da sua glória. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o modelo perfeito, o exemplo maior. Eu quero que nesta noite, através do Espírito Santo, todas essas características, todas essas virtudes, todos esses elementos que precisa estar em evidência, em prática, na vida do verdadeiro crente. E se por acaso tem alguém que ainda não é servo do Senhor, que queira ser, é só reconhecer como Senhor e Salvador, eu oro também por ele. Eu quero orar, Senhor, por todos necessitados, por este homem, por esta mulher, por esta família. Eu oro pela juventude do nosso país, crianças e adolescentes. Todos, meu Senhor, inclusive os que estão te servindo. Que essas qualidades, Senhor, aperfeiçoe, cresça na nossa vida. Que sejamos praticantes, não somente ouvintes, mas praticantes da Santa Palavra de Deus, porque só assim a nossa vida está edificada na rocha que é Cristo.
E aí sim, nós estamos garantidos pelo Senhor. Esta é a oração, esse é o pedido que eu faço, e já agradecido ao Senhor por tudo. Obrigado pela vida de Noé, que deixou para nós esse exemplo. O Senhor continue nos dando graça e força nesses dias difíceis, e que o nome do Senhor seja glorificado. É em nome de Jesus. E graças a Deus. Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus esteja aí com todos nós nesta noite. E agradecidos pela participação sua, que está sempre conectado nessa programação. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos deixando o like aí, compartilhando. Vamos levar essa palavra para muito mais pessoas. Amados, a gente vai ficando por aqui. Noite calorosa, não só no espírito, mas na temperatura também. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. A gente volta amanhã a partir das 21h30. Uma ótima noite a todos. Fique com Deus e até lá.